Boa noite, queridos irmãos, vocês que estão nos acompanhando o culto, participando desse culto do Oração e Ação, Estudo Bíblico. Que bom receber você. Você que tem sintonizado o canal da Igreja Batista da Freguesia, é muito bem-vindo. Lembro que nós estaremos hoje estudando, dando continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje nós vamos começar o capítulo 26 de Êxodo. Nós veremos hoje o início da fabricação do próprio tabernáculo, a estrutura do próprio tabernáculo, parte a parte. Nós vimos até aqui a construção da arca, a construção do propiciatório, a construção da mesa, vimos também do candelabro, os detalhes que Deus foi fazendo saber a Moisés, e Moisés então fazia saber aos artífices e ao povo. Muito bem, hoje serão apresentadas a Moisés como fazer as cortinas do tabernáculo. Quero lembrar você que você pode também participar das obras sociais de nossa igreja. Nós distribuímos cestas básicas para famílias do entorno que têm necessidade. Há um trabalho muito próximo, muito meticuloso nesse sentido, feito pela ação social de nossa igreja. A ação social da igreja também tem cursos no multiministério, ensinando as mulheres da comunidade, do entorno, técnicas de construção de vários objetos, de cozinha, também pintura, muitas formas de arte que podem trazer sustento para elas também. E nós fazemos, então, distribuição de cestas básicas. Fazemos também a distribuição de caixas de leite para o Lar Batista do Idoso e apoiamos algumas instituições que cuidam de dependentes químicos. Eu quero orar com você, lembrando que você pode enviar os seus pedidos de oração pelo chat e nós estaremos orando por você e pela sua família. Vamos orar. Pedir a bênção de Deus sobre nós. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bênção sobre nós, pela tua paciência com as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, eu te suplico. Quero suplicar agora a tua unção sobre nós, Senhor. Abençoa-nos nesse momento de estudo da tua palavra, na compreensão e discernimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. De forma simples, sincera, Senhor, pedimos que o Senhor fale a mente e ao coração também daqueles que participam deste culto, Senhor, que haja também um bom entendimento da Tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então para a leitura de Êxodo 26, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Eu gosto muito do livro de Atos. Domingo passado preguei sobre o capítulo 21 de Atos, mas nós estamos estudando Êxodo, né? Êxodo, foi um ato falho aqui. Êxodo 26, 1. Farás o tabernáculo. É a primeira vez que o texto que nós vamos estudando usa essa expressão, farás o tabernáculo. Agora é a construção do próprio tabernáculo. Antes foi a construção de determinados objetos muito importantes dentro do tabernáculo, que ficam dentro do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Mas agora o texto começa dizendo, farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura, carmesim, com querubins as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 dessas cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento, 2 agrupamentos de 5 cortinas.
50 laçadas farás numa cortina, e 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado do outro, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Primeiro, é interessante observar o detalhamento, o detalhamento dessa construção. Como Deus é zeloso com a construção daquele que seria o templo móvel daquele povo durante toda a travessia do deserto, do Egito até a Terra Prometida. Nós estamos aí tratando de uma travessia que nós sabemos terá uma demora de cerca de 40 anos. E eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, essa questão das medidas dos côvados, que não é uma medida habitual na nossa cultura, mas para dar uma ideia melhor, cada côvado tem uma medida de aproximadamente 50 centímetros. Então, quando o texto falar que o comprimento de cada cortina será de 28 côvados, você pode então entender que é de cerca de 14 metros. Não é? Se cada côvado meio metro, 28 côvados serão 14 metros. Essa é a largura, 4 côvados, a altura, alguma coisa em torno de 2 metros de altura. Quero lembrar alguns pontos que são importantes. Primeiro, lembrando da importância do tabernáculo. Eu sempre lembro isso, a questão que aquele povo havia perdido muito suas referências culturais, suas referências mesmo linguísticas, suas referências religiosas durante aqueles 430 anos de escravidão no Egito. E todo esse trabalho que vai sendo feito agora por Deus junto a Moisés, junto ao povo, vai restabelecendo naquele povo uma visão monoteísta, uma visão de adoração exclusiva a Yahvé. E aquele tabernáculo tem muitos significados, não poderíamos hoje destacar todos eles, mas quero destacar alguns. Aquele tabernáculo era o local em que Deus pretendia que o povo entendesse que ali se manifestava a sua glória. Ali seria o lugar daquele povo, dos seus líderes, dos seus príncipes, dos chefes de todas as tribos se reunirem para tomarem suas decisões, para traçarem os seus caminhos na presença de Deus. A manifestação da glória de Deus se fazia naquele lugar de maneira poderosa. E eu quero chamar a sua atenção para um versículo, pelo menos. Venha comigo, deixa marcado aí Êxodo 26, venha comigo a Êxodo 40, versículo 35.
Êxodo 40, versículo 35, que já está pertinho aqui do final de Êxodo, né? Mas olha esse versículo e essa manifestação. Êxodo 40, 35 nos diz que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, que era uma das formas do tabernáculo ser nomeado, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então o tabernáculo era um local onde a manifestação da glória de Deus era extremamente poderosa. Outra coisa interessantíssima é a observação de que o tabernáculo prefigura Cristo. É uma prefiguração de Jesus. Prefiguração de Jesus. Venha comigo no Novo Testamento, a João 1,14, e você vai sentir essa prefiguração de Jesus na própria figura do tabernáculo. João 1,14. Venha comigo, por favor. Abriu aí a sua Bíblia? João 1,14 vai dizer o seguinte, preste atenção. E o verbo, o Logos, que é uma citação, um apontamento do próprio Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. No início desse versículo, essa expressão, e o verbo se fez carne e habitou, essa palavra no original para habitar é armou sua tenda. Armou sua tenda, uma referência sutil ao tabernáculo como uma prefiguração do próprio Jesus. Algo muito interessante é a observação dos detalhes, né, das cores. Olha o cuidado, ele seria construído internamente de linho fino, a primeira camadinha de linho fino, depois ele teria uma camada de lã, essa lã de estofo azul, púrpura e carmesim. Então o branco do linho, depois as cores azul, púrpura e carmesim. E o texto diz que seria decorado com querubins, e quem faria seriam os artistas. Um cuidado, um zelo pela beleza, pela sublimidade. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para essas cores, o azul, a púrpura, o carmesim e o branco, que serão as cores que marcarão essas primeiras camadas dentro do tabernáculo. O azul tem uma representação da própria natureza celestial de Cristo. Eu não vou poder ler os textos todos, mas eu vou citar um dos textos que apoia essa visão, e você depois vai dar uma olhada em casa, ok? Anote aí, Hebreus 7:26, que é uma citação, uma referência a essa natureza celestial de Cristo que está apontada, prefigurada nessa cor azul. A púrpura é uma cor que vai prefigurar também a soberania de Jesus Cristo. Lembra-se que tudo aponta para o Messias, tudo aponta para Jesus. A púrpura, então, ela vai apontar a soberania de Cristo. Você vai poder encontrar essa citação aí em Apocalipse 19:16. Há outros textos, mas esse. O carmesim, ele vai apontar para uma referência ao próprio sacrifício de Cristo na cruz por nós. E você vai encontrar o suporte em Hebreus 9, de 11 a 14. E o branco do linho, logicamente, está ligado à pureza, à santidade de Deus em Cristo. E você vai poder apreciar isso poeticamente até, mas também
de uma forma teológica profunda em Apocalipse 7, de 9 a 17. Então, nós podemos compreender que essa construção tão detalhada, tão cuidadosa, ela está prefigurando o próprio Cristo, não é? O tabernáculo, ele era um símbolo extremamente importante na vida nacional de Israel. Ele tinha um significado profundo. Depois que o povo conquistou a terra prometida, Canaã, aquele tabernáculo ainda esteve armado ali dentro daquela terra por muitos e muitos anos, até que eles se dispuseram à construção de um templo, né? E era tratado como a própria presença de Deus no meio deles. Muito importante cada uma dessas referências aqui. Nós vemos que, além dessa primeira camada de linho, do estofo azul, púrpura, carmesim, o branco do linho, logo depois há uma indicação da construção ou da colocação de cortinas um pouco maiores, feitas com peles de animais. Nós não sabemos muito bem se foi um tecido feito com pelos de animais, poderia ser. Os povos daquela região dominavam bem fiar esses tecidos, mas muito provavelmente seriam os próprios couros, as próprias peles, como uma cobertura de proteção mais rústica sobre aquela cobertura que está dentro, que está fazendo as paredes internas do tabernáculo. Tudo com muita beleza, com muita praticidade e com muita mobilidade. Lembre-se que cada vez que a coluna de fogo ou a nuvem se movia, era uma indicação de Deus sobre a necessidade daquele povo se mover, se deslocar. Tudo aquilo era desmontado e aquele grande número de pessoas, de animais, estava pronto para se deslocar e seguir em frente em direção a Canaã. Tudo isso feito dentro do plano de Deus, feito dentro de um processo também pedagógico que Deus foi fazendo com aquele povo, para que eles se tornassem o povo vitorioso em Canaã. Muitas vezes, Deus trabalha na nossa vida, na vida da igreja, na nossa vida pessoal, pedagogicamente. Pequenas coisas que Deus nos indica, nos leva a fazer, nos leva a compreender, vão nos ensinando, vão nos dando discernimento para a compreensão do grande plano de Deus, e nós estamos incluídos nele. Ok? Na semana que vem, nós estaremos vendo agora a coberta de peles e as tábuas que estruturam o tabernáculo. Porque o tabernáculo não era estruturado com esses tecidos, ou com esse primeiro tecido de pelos, ou essas peles. Ele tinha estruturas que agora nós vamos compreender. Usavam muitas madeiras, né? Nós já vimos várias vezes o uso das madeiras de acácia, os cedros também eram usados, e nós vamos ter a possibilidade de ver todo esse material em uso, com a indicação bastante detalhada que Deus faz a Moisés. Nós vamos agora orar, pedir a bênção de Deus sobre os enfermos, pedir a bênção de Deus sobre o nosso país. Precisamos orar muito pelo Brasil. Não esqueçam de orar pelo seu país, orar pelos nossos filhos, pelas famílias, lembrando que Deus não perde o volante da história. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, e bondade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Quero suplicar a tua bênção sobre essas famílias, sobre todos esses que participam do culto também de casa, pelo canal do YouTube da Igreja Batista da Freguesia da Ilha. Senhor, abençoa-os grandemente. Ó Deus, atende, Senhor, eu te suplico, na tua soberania, Senhor, na tua misericórdia e bondade. Atende, Senhor, os pedidos que estão sendo
aqui trazidos por eles. Também, Senhor, atende os pedidos daqueles que presencialmente sempre estão conosco, Senhor. Nós dependemos das Tuas bênçãos, da Tua provisão, Pai. Abençoa o nosso país, Senhor. Tem misericórdia do Brasil, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe os bons líderes, fortaleça-os, Senhor. Dê a eles ousadia, Senhor, e proteção. E suplico que da mesma forma o Senhor fale a mente e ao coração dos maus líderes também, para que eles sejam transformados, Senhor, e sejam dóceis à Tua vontade. Senhor, abençoa o nosso Brasil. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós nos vemos agora na sexta-feira, no Oração e Ação Kids, com as histórias da tia Raquel Ferreira. Até lá.